Olá, tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Bom, ontem vocês sabem que a gente inaugurou uma programação nova no Manual da Advocacia Criminal e no workshop, falando sobre os principais obstáculos enfrentados pelos criminalistas. E no primeiro vídeo nós abordamos aquelas situações onde o magistrado pratica abusos contra o advogado. E você recebeu algumas dicas de como agir de forma mais diplomática ou às vezes adotando medidas mais drásticas. Mas e quando o problema em questão é o cliente? Gente, por incrível que pareça, essa situação ela é muito frequente. Existem aqueles clientes, e eu tenho certeza que você sabe, aqueles clientes que ligam 10 vezes por dia, como se isso fosse necessário para que o processo tivesse um andamento. Aqueles que querem marcar reuniões desnecessárias, às vezes aos finais de semana, né, que não tem um Simão Call, que manda inúmeras mensagens no WhatsApp para que você se manifeste, se pronuncie. E pior, aqueles clientes, às vezes você faz uma queixa-crime, né, onde você, em nome do cliente, por exemplo, você imputa fatos a terceiro e ele diz que a coisa não funcionou daquela maneira ou que ele não te autorizou a adotar determinado comportamento. E então, olha, isso é um problema muito grave. Eu já vi alguns advogados sendo vítimas de ações de responsabilidade civil, porque não tomaram todas as cautelas, as precauções necessárias. E esse vídeo serve para te alertar sobre isso e te dar algumas dicas de como proceder. Eu acho que o primeiro ponto aqui é você ser claro com o seu cliente, tá? E quando eu falo que você tem que ser claro, é desde a primeira oportunidade em que você encontra com ele. Então você tem que dizer exatamente que tipo de serviço jurídico você vai oferecer, qual o valor que você vai cobrar, quais são o valor dos seus honorários, se vai ter algum acréscimo de custas, a questão, por exemplo, quando você for para uma audiência, transporte, alimentação, se tiver que viajar, todas essas condições da contratação, elas têm que ser colocadas no primeiro momento. Isso é indispensável que você faça, né? E outra questão também muito importante, quando você for fazer qualquer peça, né, onde você alega fatos em nome do seu cliente, então seja através de uma defesa, numa resposta, seja através de uma queixa-crime, onde você está imputando fatos a terceiros, o que eu sugiro que você faça? Você faça essa peça, envie para o seu cliente através de e-mail e peça a autorização dele, pergunte se está tudo correto. Só depois que ele autorizar por e-mail é que você dará entrada naquela peça, tá? Porque aí ele não vai ter a chance de falar que não autorizou, que não disse sobre aqueles fatos. Aqui você vai ter a prova documental representada pelo e-mail. Ou então você pode pedir para o cliente assinar aquela peça com você. Se ele assinou sem ler, aí é um problema dele. Então são cautelas que você tem que tomar sempre, preste muita atenção. Faça o contrato de honorários. Nesse contrato de honorários ele tem que ser sempre escrito, eu já falei isso com vocês, com a assinatura do cliente, coloque todas as condições. Uma coisa também que às vezes acontece, principalmente na área criminal, é que você é contratado para defender o cliente num processo que está na vara criminal. Vamos supor que é um processo de roubo. E aí, esse indivíduo vem, lamentavelmente, a ser condenado e começa a execução da pena, que é na vara de execução penal. Se você não coloca claramente qual o seu limite de atuação, ou seja, que você vai trabalhar apenas na questão do roubo, o que pode acontecer? Esse cliente cobrar, achar que aquele valor de honorários ele está abrangendo também a sua atuação na execução da pena. Então defina isso tudo no contrato. E por fim, eu gostaria também de deixar uma dica para você não ter medo de se impor como profissional.
Mostre que, além de um bom advogado, você também é um ser humano, que você precisa de horas de descanso, que você não vai atender telefonemas aos finais de semana desnecessários, né? O criminalista às vezes tem a prisão do cliente, às vezes acontece um caso de emergência e você realmente tem que atender. Mas nesses casos desses clientes problemáticos não são casos emergenciais. Então, não atenda o telefone. Depois de 10 horas, 11 horas da noite, não atenda. É o seu momento de descanso. O advogado não pode ficar 24 horas à disposição daquele cliente. E é importante que você se coloque, que você se imponha como advogado. E mais que isso, aquele cliente que ouviu no Dr. Google, já ouviu falar do Dr. Google? Ele digitou lá e achou uma solução para o problema dele. Ou ele ouviu o advogado X, Y, Z dizer que a solução do problema dele é diferente da sua. Então você tem que fazer com que ele entenda que quem está advogando é você e ele tem que ter confiança no seu trabalho. Então essas são algumas dicas preciosas para que você não sofra nenhum problema futuro, ou pelo menos isso diminua bastante, tá bom? Então essas eram as dicas do dia de hoje. Não se esqueçam que mais tarde, às 21h30, nós faremos uma live no grupo fechado do workshop da Advocacia Criminal, onde eu vou abordar algumas estratégias defensivas que eu usei em casos concretos para defender, né, estratégias defensivas em nome dos clientes e estratégias que deram muito certo no Tribunal do Júri. Então eu te aguardo nessa live às 21h30. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.